Olá, Shalom. É uma alegria estar aqui, poder compartilhar uma palavra com os amados. Antes de nós compartilharmos a palavra, eu quero fazer um pedido. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, faça a sua crítica, que é com ela que nós crescemos. E nos siga, nos acompanhe, que sempre teremos uma palavra de Deus para o seu coração, tanto para mim quanto para você. A nossa palavra de hoje está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos 6, 14 e 15, que diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essa é uma palavra forte, tremenda, uma palavra bem esclarecedora sobre o perdão. Nós estamos em Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, em que todo Israel para fazer esse dia, para celebrar esse dia em forma de arrependimento, de oração, de perdão, de buscar o Deus eterno. Tivemos Rosh Hashanah, é como se fosse uma preparação para esse momento do perdão. Depois de Yom Kippur teremos Festa dos Tabernáculos, que é a celebração que faz alusão ao retorno do Messias. Então, é importante, eles fazem os rituais, que está na cultura deles, né? Nós não fazemos os rituais, mas nós também nos ligamos a eles pela questão do princípio bíblico do perdão. E hoje teve uma convocação em todo o Brasil para que a igreja buscasse o Senhor em oração e arrependimento, um jejum e oração geral. Todos que aderiram, amém. Os que não aderiram, amém também. E a oração e arrependimento nunca é demais, pelo contrário, é necessário para as nossas vidas, necessário mesmo, nesse tempo difícil em que estamos vivendo. Então, lá em Israel, para tudo, nada funciona, porque eles levam isso a sério mesmo, essa questão do perdão, do arrependimento, de buscar o Deus Todo-Poderoso. É um novo ciclo que se inicia, né? É o Ano Novo Judaico, é o Ano Novo verdadeiro, em que os judeus comemoram e que todos deveríamos comemorar também. E eles têm consciência disso, eles acreditam que o Eterno se manifesta, perdoa e muitas coisas sobrenaturais acontecem. Então, sobre o perdão também, muitas coisas lá no Antigo Testamento, na outra época, aconteceram coisas extraordinárias nesse tempo de Yom Kippur, nesse tempo de perdão. Por exemplo, Jonas foi resgatado do ventre do peixe em Yom Kippur. Jesus foi apresentado no templo nessa festa de Yom Kippur também. Ezequias tinha uma sentença sobre ele de morte, e Deus usou de misericórdia e deu mais 15 anos para ele, foi também em Yom Kippur. Daniel foi lançado na cova dos leões e ele teve o livramento na cova dos leões em Yom Kippur. Então, coisas extraordinárias aconteceram naquele tempo, nessa convocação ao arrependimento de Yom Kippur. E para hoje também nas nossas vidas acontece. Alguém pode dizer assim, mas nós não temos nada a ver. Temos, porque nós estamos enxertados na videira que é Cristo. E é o Deus eterno deles e é o Cristo que morreu na cruz por nós. A forma que eles creem e que nós também acreditamos no Cristo que faz a expiação. Então o perdão é libertador, o perdão muda as nossas vidas, muda a nossa história, muda tudo. Mudou no passado, muda no presente e sempre será assim. Ontem, no meu devocional, eu assisti um vídeo muito interessante, muito importante, muito libertador, sobre duas pessoas importantes aqui, brasileiras.
Pablo Marçal e Anderson Silva. Foi um momento lindo, foi um momento de perdão, onde eles se perdoaram, onde eles colocaram todas as suas divergências um diante do outro, e houve aquele momento de perdão, de abraço. Foi lindo, foi libertador, foi transformador. Eu vi as lágrimas com aquele momento, e pode ter certeza que transformou muitas vidas, e inclusive a minha. Se vocês estiverem ouvindo, Pablo Marçal e Anderson Silva, eu quero que vocês saibam que esse momento que vocês fizeram diante de todos foi um momento libertador, em que Deus vai usar esse momento para salvar, libertar muitas vidas e mudar muitas situações na vida de muitas pessoas. Quando nós temos divergência com irmãos acerca de visão bíblica, de costumes, de posicionamento teológico, não é para nos tornarmos inimigos, cada um com seu entendimento, com seu conhecimento, com a sua posição. Isso não tem que nos tornar inimigos. Em uma família de irmãos, nem todos os irmãos pensam igual, pensam diferente, mas não deixam de ser filhos do mesmo pai. E nós também somos assim. Nós somos filhos do mesmo pai. Sempre vai haver diferenças entre nós, mas nunca deixaremos de ser filho do mesmo pai. O filho pródigo não foi e outro ficou. Mas o pai era dos dois. E assim o nosso Deus é o nosso pai. Ainda que tenhamos diferenças, divergências em muitas situações, não é para brigarmos, nos magoarmos. Não, jamais. Então o perdão, ele é libertador. E quando eu vi aqueles dois, nossa, como Deus é maravilhoso. Então nesse tempo de Yom Kippur, Deus traz à tona a memória do nosso coração, de tudo que nós precisamos nos arrepender. Tanto eu, quanto você, quanto Israel, quanto a nação brasileira, quanto todos os homens da terra. Não existe algo que comova mais o coração de Deus do que um coração contrito e quebrantado. Coração contrito e quebrantado é quando a gente volta atrás, chora, se perdoa, libera perdão. É isso que comove o coração de Deus. Porque tem um texto que diz na Bíblia que o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim porque eu nem te conheço. Por que o Senhor vai dizer isso? Por mais que você tenha feito tudo para Deus, você não vai ser conhecido de Deus naquele dia. Porque você não perdoou, você não amou, você não voltou atrás. Mas você foi imparcial, você foi implacável, imperdoável. E Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos um coração contrito, quebrantado, ainda que seja difícil, porque não é fácil perdoar quem nos fere, quem nos magoa, mas nós também fazemos isso. Em alguns momentos nós ferimos alguém, nós magoamos, nós machucamos também, mas às vezes nós queremos só ter o benefício, né? Mas o nosso Pai sempre vai estar lá de braços abertos, tanto para o filho que foi como para o filho que ficou. Ele disse para o filho que ficou, na história do filho pródigo, na parábola: meu filho, eu sempre estive aqui, tudo que é seu, tudo que é meu é seu. E ele foi implacável, né, com a volta do irmão. Que nós não sejamos nem o que foi, nem o que ficou, mas que nós sejamos o filho que Deus ama, que o Pai nos quer com o coração contrito e quebrantado sempre, sempre. Então coisas extraordinárias acontecem em Yom Kippur. Libertação, perdão, cura, vida. Coisas extraordinárias. Por quê? Porque vem o perdão. E quando há o perdão, Deus se comove com arrependimento de tal forma que Ele nos perdoa, tira a sentença, muda a nossa história, refaz, reconstrói, dá vida, traz prosperidade, que não é dinheiro, mas prosperidade, ela é aquela paz que excede todo entendimento. Prosperidade é muito mais do que
do que nós pensamos e imaginamos. Prosperidade é a presença de Deus em nós em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Porque quando Deus está em nós, não tem porquê as coisas não irem bem, não darem certo. Porque nós estamos alinhados com o Pai. Então, tem vários textos bíblicos que falam do perdão. Temos aqui textos em Mateus 18, 21, Mateus 12, 15, em Lucas 17, 13, em Efésios 4, 32, em Colossenses 3, 13 e vários outros textos que falam sobre perdão, sobre arrependimento. Tem um texto que fala que quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Tem outro texto que fala que nós temos que suportar os irmãos em amor, em amor. Nunca seremos perfeitos aqui na terra. Cada um tem um defeito diferenciado. E Deus é o Pai, ama todos de igual forma. E todos estamos no processo de transformação, que hoje, nesse Yom Kippur, nós possamos nos arrepender, colocar o nosso coração diante de Deus, para que nós estejamos contritos, quebrantados, para receber o perdão, que a nação brasileira se arrependa, porque faz coisas que afrontam a Deus, que entristece a Deus, e Deus quer que a nação se arrependa para que aconteça o avivamento. O avivamento não é só apenas pulos e gritos, né? O avivamento se chama arrependimento. Quando nos arrependemos, é um sinal de avivamento, que a alegria do Espírito, a transformação de Deus está entrando na nossa vida. Por isso que lá em Crônicas diz: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, eu ouvirei dos altos céus, sararei a sua terra, perdoarei seus pecados. Então o Senhor faz uma promessa: se nós nos arrependermos, se o seu povo de Israel se arrepender, se nós nos arrependermos, o Senhor vem, sara, cura, faz transformação, faz coisas extraordinárias que nós nem imaginamos. E que o Brasil possa se arrepender, que eu possa me arrepender do meu pecado individual, a nação brasileira, a nossa família, que o Senhor Deus traga ao nosso coração contrito o seu perdão. Eu mesma peço perdão a Deus, em primeiro lugar, de tudo aquilo que eu tenho feito que tenha entristecido o seu coração. Peço perdão à minha filha quando errei como mãe. Peço perdão à minha mãe quando errei como filha, minhas irmãs e meus irmãos, alunos, colegas, irmãos da igreja. Eu peço perdão em nome de Jesus. Que nós possamos nos arrepender individualmente e pedir perdão a Deus de todo o pecado da nação, para que o Senhor venha e manifeste a sua glória nessa nação, manifeste a sua glória em todo Israel. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa meditar profundamente e colocar o seu coração diante de Deus, para que o Senhor traga o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. Você possa meditar nessa palavra, no nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E que você seja grandemente abençoado nesse novo ciclo que inicia, nesse ano novo judaico. Nós não fazemos os rituais, mas nós estamos enxertados na videira que é Cristo, e é para lá que Ele vai voltar. Que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus. E medita nessa palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa a pessoa que está me ouvindo, abençoa a tua igreja, o teu povo, Israel, Jerusalém, todas as famílias da terra, as nações da terra. Senhor, abençoa o teu povo, que inicie um novo ciclo na nossa nação, ciclo de arrependimento, perdão, Pai, ciclo, meu Deus, de libertação, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, desperta cada dia, Pai. Abençoa todos os que me ouvem, a pessoa que está precisando dessa palavra, tanto quanto eu, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos abençoar e fazer com que esse novo ciclo, esse novo tempo seja de bênção nas nossas vidas.